João capítulo 6. Depois destes fatos, Jesus partiu e atravessou para o outro lado do mar da Galileia, que é o mesmo de Tiberíades, e o seguia uma grande multidão, porque tinha visto os sinais que ele operava entre os enfermos. Subiu então Jesus a uma montanha e assentou-se ali com seus discípulos, e estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E quando Jesus levantou os olhos e viu que uma grande multidão vinha ao seu encontro, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas dizia isto para colocá-lo à prova, porque ele mesmo já sabia o que iria fazer. Ao que lhe respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um recebesse um pedaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um garoto que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isto significa para tantas pessoas? Então disse Jesus: Fazei com que o povo se assente. Ali era um lugar de abundantes e verdes pastagens. E se reclinaram ali, pois perto de 5.000 homens. Jesus então tomou aqueles pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e estes entre os que estavam reclinados. E fez o mesmo com os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, o que havia e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham comido. Aqueles homens, vendo o sinal que Jesus tinha feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Entendendo, pois, Jesus que eles viriam para levá-lo à força e o proclamarem rei, tornou a retirar-se para a montanha, mas ele só. Ao entardecer, os seus discípulos desceram ao mar, e entrando num barco, cruzaram o mar em direção a Cafarnaum, e já estava escuro, e Jesus ainda não tinha regressado para encontrá-los. E o mar se levantou sob um grande e forte vento que soprava. E quando tinham remado entre 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar, e tiveram grande medo. Mas ele lhes disse: Eu sou, não temais. Então eles, com muita alegria, recolheram no barco, e imediatamente o barco chegou à praia do lugar para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali senão um barquinho e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também nos barquinhos e foram a Cafarnaum procurando por Jesus. E, achando-o na outra banda do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Verdadeiramente vos digo que me buscais, não porque viste os sinais, mas porque comestes da massa dos pães cozidos e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram, pois, a ele: Que podemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que sinais operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Respondeu-lhes Jesus: Verdadeiramente vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse que vós me vistes, e ainda assim não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse certamente virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e também crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
E os judeus murmuravam contra ele, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz agora: desci do céu? E Jesus respondeu-lhes dizendo: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados a respeito de Deus. E todo aquele que ouviu o ensinamento do Pai e dele aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Verdadeiramente vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, e aquele que dele comer não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Então os judeus contendiam entre si, dizendo: como este pode dar-nos a sua própria carne a comer? Disse-lhes Jesus: verdadeiramente eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meu Pai, assim aquele que de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram e morreram, mas aquele que comer este pão viverá eternamente. Estas coisas Jesus falou na sinagoga, quando ensinava em Cafarnaum. E muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E conhecendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que será, pois, quando virdes subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus desde o princípio sabia quem eram os que não criam, e quem era aquele que haveria de entregá-lo. E continuou: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido por meu Pai. Depois disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12, dizendo: vós quereis voltar atrás também? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e bem sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus lhes respondeu dizendo: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, porque ele era o que haveria de entregar, sendo um dos 12.